Que atire a primeira pedra o desenvolvedor que nunca pensou em desistir da carreira. Seja porque está difícil de fazer alguma coisa, seja porque está difícil de entender alguma coisa, não sabe que caminho seguir, ou ainda porque acha que não leva jeito para a área de desenvolvimento de software. Se você é assim, se você já pensou nisso, fique tranquilo, porque isso é muito comum e eu também já pensei muito nisso. E é sobre esse assunto que eu quero falar um pouquinho mais. Mas antes, não se esqueça de seguir lá o nosso Instagram, lá onde acontece a maior interação, lá onde eu mais ajudo e mais falo com o pessoal. Então, se você quer evoluir mais rápido na sua carreira, quer ter mais conhecimento, quer trocar uma ideia comigo, vai lá no nosso Instagram. Essa é outra pergunta bem comum lá no nosso Instagram, do pessoal, que o pessoal manda, perguntando se desistir é comum, ou pensar em desistir é comum, né? Muita gente pergunta, Bruno, eu tô pensando em desistir, isso é normal, né? Você já pensou em desistir? E eu queria falar para vocês que sim, isso é extremamente comum, tá? Até no nosso Telegram, um tempo atrás, eu mandei um áudio falando sobre a quebrar a arrebentação. O que é quebrar a arrebentação? Não sei se você já viu o surf, alguém surfando. Quando a gente vai para a água surfar, eu falo como se eu fosse surfista, né? Mas é que eu já passei por isso. Você vai para a água e aí a onda ela quebra em algum momento e depois fica aquela espuma. Aquilo ali é quebrar a arrebentação, é passar dessa fase, né? E quando eu fui tentar aprender a surfar, eu não consegui passar da arrebentação. Eu fiquei 30 minutos tentando quebrar a arrebentação e não consegui. Mas o que tem isso a ver com o desenvolvimento de software? Na verdade, quebrar a arrebentação é uma metáfora que a gente faz para passar essa fase de desistência, de querer desistir. Lá no surf, eu desisti, eu não consegui quebrar a arrebentação, então eu desisti. E depois que você passa essa arrebentação na sua área, isso não é exclusivo do desenvolvimento de software, tá? Isso aí é em qualquer área, principalmente em áreas mais técnicas ou mais que precisam de muito estudo e muito conhecimento ali para se sentir seguro, tá? Eu acho que essa é a palavra, se sentir seguro. Quando você se sente seguro, aí você está tranquilo e você pensa em desistir, mas pensa menos, tá? Eu levei cerca de 10 anos para parar de pensar em desistir. E eu falo que quebrar a arrebentação da área de tecnologia leva em média 4 anos. Então, pelo menos, em média, você vai levar 4 anos para se sentir confortável e seguro e parar de pensar em desistir, ou pelo menos parar de pensar tanto em desistir. Tá? Eu levei 10 anos, eu tinha 10 anos de carreira quando eu falei a última vez a frase não quero mais ser um programador. Isso foi durante eu já era tech lead numa grande empresa de tecnologia e eu estava 8 horas da noite tentando resolver um problema o dia todo e não conseguia. E aí foi onde eu me irritei e soltei essa frase e até virou piada na empresa. Mas depois disso eu acabei me sentindo mais seguro, né? Eu comecei a estudar um pouco mais os fundamentos e fiquei mais tranquilo quanto a isso. Então, quando você quebra essa arrebentação, as chances são de que você vai ficar mais tranquilo e você vai ficar mais tempo, né, na área. Né? Então, antes de quebrar a arrebentação, a desistência, a taxa de desistência é muito grande. Então, até você chegar pelo menos nesses 4 anos, é muito comum você pensar em desistir e até você desistir, tá? E não tem problema, se você acha que isso não é para você, não tem problema. Outra coisa que o pessoal fala muito é de persistência, né? Então você tem que persistir, correr atrás dos seus sonhos, mas cuidado para não confundir persistência com insistência. São duas coisas diferentes, tá? Eu recomendo muito que você seja persistente. A área de tecnologia não é fácil, é uma área difícil, é uma área que leva tempo, tá? Hoje em dia o pessoal está muito afobado, quer as coisas muito ansioso, quer as coisas muito para ontem, mas isso leva tempo para você pegar o jeito, leva tempo para você se sentir confortável e seguro. Tá? Então, não se preocupe em pensar em desistir. Isso vai acontecer muitas vezes durante o seu caminho, aí, a sua carreira. Como eu falei, eu levei 10 anos. Não espero que você leve tanto tempo, né? Até porque hoje em dia as coisas estão mais fáceis um pouco de entender, tem mais informação do que quando eu comecei. Eu comecei lá em 2006, então era mais difícil, né? Eu não tinha internet em casa, então eu tinha que no trabalho, eu trabalhava numa empresa de telemarketing, eu ia para a empresa, arrumava os computadores que eu tinha que arrumar, e aí o tempo que sobrava eu passava o resto do tempo no trabalho baixando a apostila da internet, botando num CD regravável
para levar para casa para conseguir estudar. Essa foi a minha rotina inicial. Então é muito mais difícil. Hoje em dia, todo mundo tem internet, né? É muito difícil alguém que não tem internet, pelo menos um celular com internet. Então ficou muito mais fácil e eu espero sinceramente que você não leve tanto tempo quanto eu levei. Mas se você levar mais tempo, não se preocupe. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem a sua rotina, a sua estratégia, né? Cada pessoa assimila de um jeito, aprende de um jeito diferente, então não se preocupe se isso levar um pouco mais de tempo do que a média dos 4 anos que eu comentei. E essa média dos 4 anos também é uma média baseada não só na nossa área de tecnologia, como em outras áreas, né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, engenharia, se bem que engenharia ainda precisa de faculdade, mas se você vai para uma área que não precisa de faculdade, é muito mais comum essa sensação de eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade, e aí a sensação, o pensamento de desistência é muito mais comum também. Tá? Então não se preocupe se você levar um pouco mais de tempo, mas entenda que isso é normal, é natural, e as chances de você quebrar essa arrebentação e se tornar um bom profissional são muito grandes. Então persista, não insista, mas persista, não desista aí do seu desejo, do seu sonho. E se precisar de ajuda nessa sua jornada, a gente está aqui justamente para isso. Você pode conversar com a gente lá no nosso Instagram ou ainda no nosso Discord. Tem muita gente lá no nosso Discord pronta para ajudar você a evoluir. E a comunidade tem crescido e está sendo bem legal. Então entre lá no nosso Discord, mande uma DM no nosso Instagram e a gente vai trocar uma ideia sempre que possível.